combate às fake news deve ser uma luta travada diariamente. As fake news têm trazido uma série de problemas, desinformação e preocupação para a população em geral. Desde que foi introduzida no cenário político e social, o Simpro iniciou uma luta contra este tipo de desinformação, que já trouxe mortes, como no caso da campanha de vacinação e prevenção contra a Covid-19. Elegeu candidatos que atacam os direitos sociais e trabalhistas, entre tantas coisas negativas que permeiam o Brasil e o mundo. Esta luta deve ser travada diariamente por todos nós. As notícias falsas foram o instrumento usado por Bolsonaro antes e durante as eleições de 2018 e depois de ser eleito. E agora volta novamente à tona às vésperas das eleições de 2022. Há 4 anos, a ideia principal era desestabilizar o país e se mostrar como caminho para recolocar o Brasil em ordem. Mas o que os brasileiros vivenciam hoje são dificuldades, como as altas taxas de desemprego, juros e inflação, e o país a caminho da recessão. Confira abaixo a matéria da CUT-DF sobre o tema. Fake News, o que fazer para que 2018 não se repita. Embora o tema das fake news tenha ganhado espaço no debate público e instituições importantes, como o STF, e tenham pautado o tema, pouco foi feito para garantir integridade ao processo eleitoral de 2022. Não é de hoje que os processos eleitorais brasileiros são atingidos pela desinformação, manipulação de conteúdo ou informação inventada, feitas propositalmente e de maneira organizada para influenciar o debate público e gerar benefícios para alguém ou um grupo. Em 1989, por exemplo, primeira eleição direta para presidente da República após a ditadura militar, a Rede Globo editou o debate realizado entre os então candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Fernando Collor de Mello, do PRN na época, na reta final do pleito. Na mutreta, como definiu Lula, assumida pela Globo mais de uma década depois, foram ao ar os melhores momentos de Collor e os piores de Lula. Naquele ano, Collor foi eleito. Em 2018, com as novas tecnologias que possibilitam a disseminação de conteúdos de forma instantânea e em grande alcance, o processo conhecido popularmente como fake news explodiu no Brasil. Durante a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, foi inventado o kit gay, mamadeira de piroca. Fernando Haddad, à época candidato a presidente da República pelo PT, foi acusado de ter seguranças cubanos. Manuela Dávila, sua vice, foi alvo de montagem e apareceu nas redes com uma camiseta escrito "Jesus é travesti". E até o Tribunal Superior Eleitoral virou alvo quando se espalhou nos grupos de mensagens instantâneas que o órgão entregou códigos de segurança das urnas eletrônicas para venezuelanos. Nesse ano, Bolsonaro foi eleito. Em 2018, Jair Bolsonaro, à época candidato a presidente da República, vai ao Jornal Nacional e apresenta o livro Sexo Não é Bicho-Papão, de Marcos Ribeiro, e diz que fazia parte do inventado kit gay. A informação foi desmentida pelas agências de checagem. De lá para cá,
Embora o tema das fake news tenha ganhado espaço no debate público e instituições importantes como o Supremo Tribunal Federal e tenham pautado o tema, pouco foi feito para garantir integridade ao processo eleitoral de 2022. Os processos levados ao STF não andaram. Ficaram restritos ao sistema eleitoral e às instituições. A proibição de impulsionamento nas redes sociais não foi feita. Ao contrário, foi permitida pelo TSE a partir da pré-campanha. Vazamento e venda de dados, grupos organizados e financiados por recursos públicos e privados continuam sendo realidade, afirma a professora da Universidade Federal do Ceará e doutora em comunicação pela Universidade de Brasília, Helena Martins. A docente lembra que um dos importantes passos que poderiam ter sido dados para coibir a produção e disseminação de fake news foi interrompido para atender interesses de grupos. O PL 2630, que ficou conhecido como PL das Fake News, teve tudo para ser votado, mas, por pressão das plataformas digitais, acabou não sendo. Perdemos com isso a oportunidade de ter uma regra que defina claramente quais são os procedimentos para se garantir transparência nas plataformas digitais, o que teria impacto sobre a questão da desinformação. Futuro em jogo. O resultado da ausência de ações eficientes e eficazes para combater as fake news é assustador, pela capacidade de atingir direitos essenciais à vida. Foi, sobretudo, por causa das fake news que pessoas deixaram de se vacinar em plena pandemia, por medo de terem um chip implantado em seu corpo, de ficarem inférteis, de terem câncer, de virarem jacaré. Muitas dessas mentiras propagadas pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que mantém firme a investida nas fake news. Agora, com o objetivo de desacreditar o sistema eleitoral e construir justificativa para um golpe, caso o resultado das eleições deste ano não seja favorável a ele. Sérgio Lima, AFP. Grupos bolsonaristas tornam praxe defesa do fechamento do Congresso Nacional e do STF. Ações são insufladas pelo próprio Bolsonaro e tornam-se frequentes próximo às eleições. Em entrevista ao Jornal Nacional no último dia 22 de agosto, Bolsonaro voltou a dizer que o resultado das eleições só será aceito se o processo for limpo, sustentando as mentiras sobre a insegurança das urnas eletrônicas. Além disso, assim como nas eleições de 2018, pipocam fake news contra o principal adversário de Bolsonaro nestas eleições, Lula. A coligação Brasil da Esperança, que tem como candidato o ex-presidente, apresentou ao TSE 15 ações por propaganda irregular, em razão de desinformação na internet. Segundo a coligação, o conjunto de fake news revela que há um grande movimento coordenado de grupos e apoiadores do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Entre as desinformações, a volta do kit gay.